Quando uma das garotas mais ricas dos Estados Unidos é assassinada, você espera que a justiça finalmente seja feita. O problema é quando o assassino é filho de um dos homens mais ricos do país. E parente direto da família Kennedy. Eu sei que parece uma fanfic, mas aconteceu de verdade. E se já não bastasse, aconteceu no Halloween. Essa daqui é a Martha Moxley e ela tinha 15 anos na época do caso. Ela era filha da Dorothy e do John Moxley. E ela também tinha um irmão mais velho que também se chamava John. O pai da família era sócio de uma grande empresa de contabilidade lá em Manhattan, em Nova York. Eles moravam em Belle Haven, lá na cidade de Greenwich. Belle Haven é um bairro de altíssimo padrão lá em Greenwich. Martha tinha 14 anos e o irmão dela, John, tinha 16 quando eles se mudaram pra Belle Haven. No mesmo ano que a Martha se mudou pra escola de Belle Haven, ela já foi eleita a garota mais popular da escola. Era 30 de outubro de 1975. Era véspera de Halloween e aquela era a noite da Mischief Night ou da Hacker's Night, que é basicamente uma noite de travessuras que eles faziam ali pelo bairro. Então, às 7 da noite, a Martha sai de casa com uma caixa de ovos e um creme pra barbear. E nessa hora ela foi encontrar dois amigos, o Jeffrey e a Ellen. Depois disso, a Martha vai pra uma festa que estava acontecendo na casa dos vizinhos dela. Eles eram Michael e Thomas Skakel. O Michael tinha 15 anos na época e o Thomas 17. O pai da família era o Rushton Skakel e ele era dono de uma das maiores empresas privadas do mundo. Então tinha o Rushton Skakel, a Anne Skakel, que era a mãe, e os 7 filhos. No caso, a mãe deles acabou falecendo, então nessa época ela já não estava viva. Depois da morte da mãe, os meninos ficaram cada vez mais incontroláveis. E eles eram sobrinhos da Ethel Skakel Kennedy. Ela foi a viúva do Robert Kennedy, que era o senador. Inclusive, na época, os Skakel eram mais ricos do que os Kennedy. Então, por volta das 9 da noite, a Martha entra dentro de um carro junto com os dois amigos dela e com o Michael Skakel. Dizem que o Michael gostava da Martha, então ele tentava ficar chamando a atenção dela, falar com ela. Só que aí, nesse momento, o Thomas aparece e começa a dar em cima dela um pouco mais direto. Só pra falar pra vocês que os dois tinham tipo uma rixazinha, assim, de irmãos. Não tão saudável assim. Então, eles viviam brigando, competindo, enfim. Então, depois disso, aparecem mais dois irmãos Skakel e pedem pra usar o carro. Eles vão ir pra casa de um primo assistir um programa de TV e acaba que o Michael vai junto com eles. Mas o Thomas disse que tinha uns trabalhos de casa pra fazer e que não ia, então ele acabou ficando com a Martha. E os dois amigos que estavam com a Martha tiveram que ir embora, então acabou que a Martha ficou sozinha só com o Thomas. A Martha deveria ter chegado em casa às 10 da noite, mas ela não chegou no horário e começou a se passar tempo e ela não aparecia. Inclusive, nesse dia ela estava de castigo porque ela já tinha feito isso na semana passada e aí ela ficou de castigo. No caso, ela não apareceu no horário que era pra ter aparecido em casa. Só que aí depois de insistir muito, porque era um dia muito especial, a mãe dela deixou ela ir nessa festa. Então, à 1 da manhã, a Dorothy começa a ficar meio desesperada e ela começa a ligar pra todos os vizinhos ali pra saber onde que ela tava. Então, depois de falar com a amiga da Martha que tava com ela naquela noite, a Ellen, ela falou que ela tava com o Thomas. Então, a Dorothy vai lá e liga pra casa dos Skakel pra poder falar com o Thomas. Quem atende é um dos 7 filhos, que é uma menina, que é a irmã do Thomas. E ela fala que a última vez que ela viu a Martha, ela tava saindo dali, daquela casa, da casa dos Skakel, pra ir pra casa dela. Só que isso era um pouquinho antes do horário que ela deveria chegar em casa. Era 9h30 da noite quando ela fez isso, quando ela foi pra casa dela. Logo após, a Dorothy já decide ligar pra polícia e relatar o desaparecimento da filha. A polícia chega lá e começa a procurar pelo condomínio, mas não encontra nada. Pra vocês terem uma noção, essa daqui era a distância mínima que tinha a casa dos dois. Então era meio-dia do outro dia quando uma das amigas da Martha decide passar ali na casa dela. E é aí que essa amiga dela, de 15 anos, acaba encontrando o corpo dela a 60 metros da casa. A Martha tava num lugar meio escondido, deitada de bruços e com as calças abaixadas. Nesse momento, a amiga dela corre direto pra casa dela pra poder contar pra alguém o que aconteceu, o que ela viu. Então tinha uma amiga da Dorothy, a mãe da Martha lá, que foi com ela até o corpo. Esse caso tem muitos detalhes, então eu fiz parte 2, mas eu já postei.